Papel da ultrassonografia transvaginal no rastreamento do câncer de endométrio. O câncer de endométrio é fundamentalmente uma doença de mulheres na menopausa. Veja que a doença é muito incomum antes dos 40 anos e a faixa etária mais acometida é entre 60 e 64 anos. A ultrassonografia transvaginal possibilitaria avaliar com alta resolução e monitorar a espessura do endométrio em mulheres na menopausa. Essa figura ilustra um exame transvaginal que identifica um espessamento endometrial de 27,6 milímetros. Entretanto, para a esmagadora maioria dos institutos de pesquisa sobre o diagnóstico e o tratamento do câncer, como o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, não há evidência científica de que o rastreamento do câncer de endométrio traga mais benefícios na forma de diagnósticos precoces do que riscos na forma de procedimentos desnecessários e desconfortáveis. E, portanto, até o momento, o rastreamento por ultrassonografia ou biópsia por amostragem aspirativa do endométrio não são recomendados. A American Cancer Society vai além e detalha que o rastreamento ultrassonográfico do câncer de endométrio não só não é indicado em mulheres assintomáticas com risco habitual, mas também é inefetivo em mulheres com risco aumentado para câncer de endométrio, como as com antecedente de terapia hormonal estrogênica não compensada por progesterona, terapia com tamoxifeno, menopausa tardia, nuliparidade, infertilidade, falência ovariana prematura, obesidade, diabetes ou hipertensão. A Sociedade Europeia de Ginecologia Oncológica tem a mesma recomendação. A inefetividade do rastreamento ultrassonográfico se justifica, em parte, pois cerca de 90% das mulheres com câncer de endométrio apresentam sangramento uterino após a menopausa. O sangramento funciona como indicativo de que a mulher precisa ser avaliada pelo ginecologista. Assim, 85% dos diagnósticos de câncer de endométrio são realizados em estágio inicial, com excelentes resultados no tratamento. Esse é um exemplo de carcinoma do endométrio avançado. Note que há um grande conteúdo vascularizado centrado na cavidade uterina. A paciente tem 70 anos e referia sangramento uterino há pelo menos 6 meses. Esse caso ilustra que o sangramento uterino após a menopausa só favorece o diagnóstico precoce se a população entender a necessidade de consultar um ginecologista após algum episódio de sangramento uterino após a menopausa. A única indicação para o rastreamento do câncer de endométrio é para as mulheres com altíssimo risco para o câncer de endométrio. O exemplo clássico desse risco ocorre na síndrome de Lynch, que é o carcinoma coloretal hereditário sem polipose. A American Cancer Society, por exemplo, recomenda, baseado na opinião de especialistas, o rastreamento de mulheres com síndrome de Lynch a partir dos 35 anos. Também a Sociedade Europeia de Ginecologia Oncológica sugere rastreamento anual do câncer de endométrio a partir dos 35 anos para pacientes com síndrome de Lynch. O rastreamento, segundo essa sociedade, deve ser realizado através do exame ginecológico, da ultrassonografia transvaginal e da biópsia de amostragem aspirativa. Aos 40 anos, pode ser oferecida a esterectomia profilática. E qual o papel da ultrassonografia transvaginal nas mulheres com sangramento uterino após a menopausa? Como vimos anteriormente, 90% das mulheres com câncer de endométrio apresentam sangramento uterino após a menopausa. Entretanto, o câncer de endométrio justifica apenas 9% desses sangramentos. Assim, no grupo restrito de mulheres com queixa de sangramento uterino após a menopausa, a ultrassonografia transvaginal é recomendada na seleção de pacientes com maior risco de câncer de endométrio e, portanto, com maior efetividade dos procedimentos invasivos de biópsia de endométrio, como a dilatação e curetagem e a esteroscopia. Na dependência do desempenho da ultrassonografia transvaginal, o câncer de endométrio pode ser diagnosticado até um caso de cada 5 mulheres biopsiadas, uma efetividade superior à opção de biopsiar todas as mulheres após o sangramento uterino. Segundo o Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras, a COG, mulheres em avaliação inicial de sangramento uterino após a menopausa e espessura endometrial determinada pela ultrassonografia transvaginal igual ou inferior a 4 milímetros têm um valor preditivo negativo para câncer de endométrio maior que 99%. A investigação complementar, como esteroscopia e curetagem, ficaria reservada se o sangramento for persistente ou recorrente. Condutas alternativas podem ser indicadas se houver outros fatores de riscos relevantes já comentados nessa aula. O valor de corte da COG de 4 milímetros para indicação de esteroscopia ou curetagem pode ser um pouco diferente em outras instituições, mas na maior parte das recomendações o valor de corte está entre 3 e 5 milímetros.
Também, segundo a COG, espessuras endometriais superiores a 4 milímetros, como é ilustrada neste exame, mas diagnosticadas em ultrassonografias transvaginais realizadas incidentalmente em mulheres na menopausa sem histórias de sangramento, podem não necessitar de avaliação histológica caso esse achado seja incidental e não estiver associado a outros fatores de risco.